Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão de Eleia. Enquanto estava em uma viagem de Fenícia para o Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Devido a esse único evento, um evento que estava completamente fora do controle de Zenão, ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico de repente se tornou pobre instantaneamente. Imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria ao fato de que toda a sua vida de trabalho fosse arruinada pela pura força da natureza? Qual seria a atitude esperada? Como se sentiria? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida o traiu? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar uma eternidade, mas uma pequena alteração pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes posteriormente. O estoicismo é uma filosofia que ensina que devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar e aceitar as coisas que não podemos. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar sobre o leite derramado, ou neste caso, sobre as mercadorias afogadas, Zenão concentrou-se em manter sua postura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua situação difícil em sua vida. O estoicismo é uma filosofia que ensina que devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar e aceitar as coisas que não podemos. O estoicismo não é sobre ser uma pessoa sem emoções. É sobre aprender a lidar com as emoções de uma forma saudável. Por exemplo, se você está triste, o estoicismo não diz que você não deve sentir tristeza ou negá-la. Ele diz que você deve permitir-se sentir a tristeza, mas não deve deixar que a tristeza te controle. Também ensina que devemos ser gratos pelas coisas boas que temos em nossas vidas, e que, mesmo quando as coisas estão difíceis, devemos sempre lembrar das coisas boas que temos. Ou seja, ele é uma filosofia que pode nos ajudar a lidar com os desafios da vida de uma forma mais saudável. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo é uma filosofia que nos ajuda a lidar com emoções negativas de uma forma saudável. Quando passamos por experiências negativas, podemos sentir emoções como tristeza, raiva ou medo. Por isso, ele nos ensina a processar essas emoções de uma forma que nos ajude a crescer e aprender. Não se tenta evitar ou negar nossas emoções, mas as aceitamos e as usamos como uma oportunidade de aprender e crescer. O estoicismo também nos ensina a ter uma perspectiva única do mundo, aprendendo a ver as coisas de uma forma mais ampla e objetiva. Isso nos ajuda a lidar com os desafios da vida de uma forma mais saudável e resiliente. Antigamente, ele era uma filosofia aberta a todos, independentemente de sua classe social ou status. Eles acreditavam que seus princípios poderiam beneficiar qualquer pessoa. Como resultado, desde escravos até imperadores podiam aprender e se tornar estoicos. Desde que os primeiros estoicos se reuniram, eles discutiam e ensinavam sua filosofia de vida em um lugar público, porque para eles, os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente a todos. Então não fazia sentido eles esconderem esse conhecimento por trás das 4 paredes de uma escola, ou dos pátios do palácio. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido, pois ele já foi escravo, Sêneca, que foi um estadista de renome, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram no mundo. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade. Esse era o tipo de união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não eram autorizadas a seguir filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufus, professor de Epicteto, disse uma vez: "Uma mulher que estuda filosofia não seria justa? Que mulher seria mais justa do que uma mulher como esta? Mas por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um estilo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar as coisas.
Na realidade, nós não ficamos realmente tristes porque as coisas ruins acontecem. Ficamos tristes porque as coisas ruins acontecem conosco. A chuva é algo bom. Ela ajuda a cuidar de nossas plantas, fornece água para os animais e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura nos pega desprevenidos do lado de fora sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprender a esperar a chuva. É algo demorado, não podemos controlar o clima. Embora seja perturbador, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina a esperar o pior. Não é que a gente queira que o pior aconteça, mas é melhor estar preparado. Se você já imaginou o pior cenário, vai ser mais fácil lidar com ele quando acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário. Essa prática estoica é um exercício de desconforto auto-infligido para aumentar a tolerância do praticante ao incômodo, preparando ele para possíveis adversidades, mas, acima de tudo, desenvolver um senso de apreciação mais eficaz para a sua situação de vida atual. Como, por exemplo, durma no chão da sua cozinha, tome banhos frios quando normalmente toma quente, não use o celular por um dia, coisas desse tipo, simples, mas impactantes. Esse exercício ajuda você a entender que as adversidades são uma parte da vida, mas que você pode e vai superar elas. Ao sermos capazes de lidar com situações difíceis, nos tornamos mais resilientes. No estado atual do mundo, onde a publicidade é constantemente empurrada em nossas gargantas, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, se não tivermos uma determinada aparência ou não ganharmos uma certa quantidade de dinheiro logo, nunca seremos felizes. Agora, mais do que nunca, essa mensagem é importante. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos absorver todo esse conhecimento que nos é jogado? Pense da seguinte forma: se você absorver tudo o que lhe foi imposto durante toda a sua vida, está sendo injusto com você mesmo, colocando expectativas irreais para a sua vida, o deixando, no final, decepcionado e insatisfeito consigo. Isso não é uma forma de viver com qualidade. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer coisas por nós mesmos e somente por essa razão. Colocar qualquer expectativa externa às ações que tomamos quase sempre levará à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher o vazio com coisas externas a nós. Gastamos todo o nosso dinheiro em um carro chique, uma casa bonita, ou até mesmo começamos uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo, e não pelo valor interno. No entanto, o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos a nossa felicidade nas mãos de forças externas, que no fim, nada importam. Os carros quase sempre quebram, os desastres naturais destroem cidades inteiras, e as taxas de divórcio sobem cada vez mais a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, e em nada do que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente da vida que nos apresentamos. Porque no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor, não a partir das coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas que podemos. Buscar objetivos é uma boa qualidade, mas desmoronar quando as coisas não saem como você quer é, na visão de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser complicado às vezes. Primeiro, você deve formar sua ideia, o que leva muito tempo, depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, roteirizar o vídeo,
criar o vídeo, editá-lo, criar a miniatura, título e tudo o mais antes de clicar em enviar. Tudo até o ponto em que você clicou em enviar está sob seu controle. No entanto, uma vez que você clicou no botão enviar, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações e assinantes ou seguidores eles têm, estatísticas das quais, na maioria das vezes, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca nele, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significado, desvincular-se das algemas sociais que você basicamente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora, ele sente que merece uma promoção e, assim, ele se dirige ao chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, mas não lhe concedeu a promoção, e ele volta para casa pensando que deve ser ruim no seu trabalho. Ele não considerou que o chefe talvez tenha acordado de mau humor, que outra pessoa pudesse ter sido mais comprometida naquele momento, ou que talvez a empresa simplesmente estivesse perdendo dinheiro e não pudesse arcar com isso. Ele não sabe a razão, mas ainda fica chateado. Se ele simplesmente valorizasse a qualidade do relatório de desempenho que ele entregou, se ele continuou fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que ele queria, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com uma perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. Essa restrição de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não mede seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se conforta com o fato de que pode levar uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno e o que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que acontecem para nós. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Esse espaço é o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem. 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação é o que acabei de fazer, fazendo mais com menos, dizendo mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão brigando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial, e em seguida, ter o que é suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro porque todos nós nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde encontrou por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todos aqueles que tiveram alguma ligação com o apartheid ou sua prisão, mas é claro, ele não o fez. Durante o tempo em que esteve na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, os quais praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos culpados, Nelson Mandela instigou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além do controle deles, e que a única coisa que poderia fazer era encontrar uma maneira de avançar e construir uma nação melhor. Este é o caminho de um estoico. O estoicismo está no centro de procedimentos, como a terapia comportamental emotiva racional e a logoterapia. A terapia ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando perceber que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados pelo propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas de significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil de dizer do que de fazer. É um processo, assim como tudo o mais. Temos que reprogramar nossa maneira de pensar. Fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade,
devemos praticar a autoestima. Redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de ficar obcecados com as coisas que não podemos controlar e, no geral, levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar através das tempestades passadas e apresenta-se em direção a águas mais e mais calmas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tanto tempo quanto esperávamos. Ainda podemos ter feito a diferença no mundo. Podemos ter deixado um legado de amor, bondade e compaixão. Podemos ter inspirado os outros a viver suas vidas com mais propósito e significado. E por fim, podemos ter encontrado a paz interior, sabendo que fizemos tudo o que podíamos. Se gostou do vídeo, clique em curtir, inscreva-se no canal para mais conhecimentos adiante. Afinal, sua jornada de autodescoberta e crescimento apenas começou conosco. Então, até os próximos minutos de sabedoria.